Quais as diferenças entre tradicionalismo e conservadorismo? Meus amigos, são muitas. Em primeiro lugar, é preciso que nós tenhamos o cuidado de não confundir os conceitos com as palavras que os expressam, né? Até porque, frequentemente, o termo conservador vai ser usado para um tradicionalista e vice-versa, né? Às vezes, pensadores tradicionalistas se identificam como conservadores, ou seja, essa diferença ela tem alguma obscuridade mesmo, né? Mas principalmente pelo fato de um movimento tradicionalista ser muito frágil, né? Ele está cada vez mais fragilizado e vai perdendo a sua identidade. Mas existe uma diferença fundamental, né? Também não falo aqui, evidentemente, do tradicionalismo, escola filosófica criada por René Guénon, né? Eles se chamam também tradicionalistas, isso é só para aumentar mais a confusão, né? Eu acho que cabe mais o nome que os discípulos schuonianos, né, usam para essa escola, que é de perennialista, né? Mas alguns também usam o termo tradicional, né, tradicionalista, que não acho adequado, mas isso vem da forma como eles veem, né, o que eles chamam de tradição, que é outra coisa completamente diferente. Mas não se trata disso aqui. E também, por mais que haja uma confluência e uma relação amistosa, né, entre o tradicionalismo político e o movimento católico tradicionalista, né, ou seja, os discípulos de Dom Lefebvre, né, a tradição de crítica ao Concílio Vaticano II, à Missa Nova, né, e a todas as mudanças ocorridas na Igreja pós-conciliar, embora exista, claro, né, uma relação amistosa, como eu disse, entre esses dois movimentos, eles não são exatamente a mesma coisa. Eu falo aqui exclusivamente do tradicionalismo político, né? Qual é a primeira distinção que se deve fazer? O conservadorismo ele se inscreve como instância da chamada direita, né? É claro que a direita pode ser revolucionária ou ela pode ser até hostil à revolução como tal, né? Nós temos o pensador anti-revolução francesa por excelência, que foi Edmund Burke, né? Que, no entanto, era um parlamentar do partido Whig, né? Que pode ser chamado até esquerdista, em certa medida, que defendeu a Revolução Americana, né? A independência dos Estados Unidos, que foi toda feita pela maçonaria. Então, que defendia a limitação cada vez maior dos poderes monárquicos, né, na Inglaterra. Então, Edmund Burke é um conservador, mas pode ser também encarado, sob certo ponto de vista, como não totalmente hostil ao movimento revolucionário. Ele foi hostil especialmente à Revolução Francesa, né, com a sua famosa obra Reflexões sobre a Revolução na França, um livro muito bom, que eu recomendo que vocês leiam, mas que mostra que, por mais que haja certa hostilidade tópica dos conservadores em relação ao movimento revolucionário, eles não são fundamentalmente hostis, né? Esse é o primeiro ponto. E segundo, que a maior parte do conservadorismo atualmente existente nasce não com as críticas ideológicas que são feitas à Revolução Francesa e que poderiam ser chamadas de conservadoras em certa medida, né? O trabalho do filósofo francês Louis de Bonald, o trabalho de Joseph de Maistre, né? Esses aí é quase uma confluência também com o tradicionalismo, mas principalmente a direita atualmente existente nasce com a Revolução Francesa, né? E aí isso pode chocar muitas pessoas, mas é a origem histórica, né, até dos próprios termos direita e esquerda. No regime da Convenção, né, que foi criado, regime republicano, a primeira República Francesa, criada depois da Revolução do Golpe, perdão, de 10 de agosto de 1792, quando se faz a Comuna Insurrecional de Paris, né, e a monarquia constitucional é finalmente derrubada, a Convenção Nacional que surge, né, o parlamento francês que vai dominar esse período, vai se dividir da seguinte forma: os deputados da Convenção que tinham uma tendência mais acentuadamente revolucionária e que desejavam aprofundar rapidamente
as conquistas da Revolução Francesa, as ditas conquistas, né, eram à esquerda, se sentavam à esquerda no parlamento, e era o chamado Partido da Montanha. E aqueles que desejavam preservar as conquistas revolucionárias e que antes de passar a mudanças mais radicais, né, e ao próprio comunismo, né, que foi defendido, né, não existia esse nome ainda, mas ideias francamente comunistas, né, de desejo de abolir a propriedade privada, isso já era defendido durante a Revolução Francesa, com nomes como Jacques Roux, né, ou o próprio Hébert. Se vocês pesquisarem esses nomes, vocês vão ver que já tinham ideias, né, de abolição da propriedade privada, ou seja, ideias da montanha, né, dos montagnards. E aqueles que estavam na direita, né, desejavam preservar as conquistas revolucionárias e frear um pouco o ímpeto, né, desordeiro daqueles que desejavam aprofundar esse processo. Então, quais eram as conquistas que eles desejavam preservar? O fim da monarquia, a república, o Estado laico, a Igreja Constitucional Francesa, ou seja, a Constituição Civil do Clero, que é profundamente anticatólica, a economia liberal, que se bem que a Revolução Francesa nem chegou a usar realmente uma economia liberal, mas economia liberal, são todos os pressupostos, a liberdade de consciência, a liberdade irrestrita de opinião. Alguns eram federalistas, né, como os girondinos, né, o partido que vem da Gironda, chefiados por Brissot. Esses tinham uma visão mais ou menos intermediária, né? Às vezes se comportavam como verdadeiros montagnards, que eram, né? Mas então existiam, né, essas tendências também intermediárias, né? O chamado Le Marais, né, o pântano. Basicamente os corruptos, né? Aqueles que mudam de ideia de acordo com quem paga mais. Mas principalmente a direita, né, aqueles que desejavam preservar o Estado laico, a Constituição Civil do Clero, o liberalismo, né, eram a chamada planície, la plaine. Né? Então você tinha a montanha e a planície, então, esquerda e direita. Ambos republicanos, ambos votaram pela morte do rei, pela morte de Luís XVI, né, e ambos revolucionários radicais. É mais uma diferença de estratégia, né? Quase com a diferença de temperamento, né, entre os deputados mais radicais e outros mais moderados. É só isso, né? Mas ambos revolucionários. Essas tendências, ao longo, né, dos séculos XIX e XX, vão se manifestando em movimentos diversos, né? Mas o objetivo, praticamente a força política dominante, né, no cenário europeu e mais tarde internacional nos 2 últimos séculos foi o movimento revolucionário, né? A ideia progressista, né, a ideia de que a humanidade caminha, né, junto com o desenvolvimento científico, né, para a abolição da religião, para a liberalização progressiva da sociedade, para o fim de toda a instância moral, né, das estruturas da família, etc. Essa ideia fundamental está na cabeça dos principais agentes políticos e econômicos nos 2 últimos séculos. Então, o movimento conservador, né, em certa medida, ele participa disso, como parte da direita, né, embora ele, a partir de certo ponto, ele nunca queira dar o passo adiante, entendeu? Então, eles são críticos da revolução até certo ponto, né, e aceitam a revolução até certo ponto também. O Edmund Burke não é à toa que ele é considerado por muitos o pai do conservadorismo, né? E se você for ver, especialmente no conservadorismo anglo-saxônico, figuras que aderiram assim à ideologia romântica, né? Que é extremamente revolucionária e que se consideravam conservadores, como o historiador e romancista Thomas Carlyle, né? Carlyle até hoje é um ícone do conservadorismo. Você vai ver um homem romântico, né? Um revolucionário. O próprio Victor Hugo, né, na França, um escritor que era tido como um ultramonarquista, né, na juventude, depois ele acabou
enlouquecendo e descambando para o socialismo, né? Virou espírita e descambou para o socialismo, mas na juventude ele foi católico ultramonarquista, né? E, no entanto, era um romântico também. Quer dizer, existe sempre no conservadorismo, né, uma mistura, né, entre uma revolta contra certos aspectos exteriores da revolução e um temperamento também mais moderado, né, mas também a adoção explícita ou quase que inconsciente de princípios revolucionários, né. O conservadorismo frequentemente é liberal na economia, né. É muito comum essa declaração: eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. Né. Pois bem, você também é conservador na economia, porque o conservadorismo é isso. Né. O Partido Republicano nos Estados Unidos é isso. E vocês, brasileiros católicos, que se dizem conservadores, de direita, etc., e que ficam, desculpa a expressão, puxando o saco do republicanismo americano, né, do Partido Republicano, vocês estão sendo feitos de otários. Né? Vocês estão aderindo a um discurso que é profundamente revolucionário. E, aliás, vocês que gostam tanto de falar em globalismo, o Partido Republicano é igualmente globalista. Né? Ou seja, o conservadorismo, né, ele preza principalmente pela conservação da revolução. Né? Então, o que é o tradicionalismo? É a oposição a todo esse processo. Né? Ele não surge como ideologia, né? Por mais que, de fato, certos pensadores, eu mencionei aqui, né, o Joseph de Maistre, o próprio padre Baruel, né, Augustin Baruel, que escreveu as Memórias para servir a história do jacobinismo, um livro importantíssimo, podem ser considerados pais de um certo tradicionalismo ideológico. O tradicionalismo ele não existe enquanto ideologia, né? Ele é principalmente a reação que sempre ocorreu no âmbito político, né, das potências monárquicas, católicas, né, e mesmo quando não eram católicas, né, mas que procuravam preservar as instituições e a sociedade, ou seja, a paz social, né, preservar a ordem institucional da ação revolucionária desses grupos, tanto de esquerda quanto de direita. Né? Você quer um movimento mais revolucionário do que a unificação alemã, por exemplo? A unificação alemã foi levada a cabo por Bismarck, que pode ser chamado conservador. E muitos vão chamá-lo conservador. Então, o século XIX, que foi, né, o século posterior à Revolução Francesa, é o século do espalhamento desses valores, né, da disseminação desses valores por toda a Europa, né, e do triunfo da maçonaria. Né, é o século da chamada Primavera dos Povos, né, da Revolução Sangrenta que aconteceu no próprio Vaticano, né, nos Estados Pontifícios, onde o primeiro-ministro Pellegrino Rossi, né, ministro dos Estados Pontifícios, foi decapitado e a sua cabeça foi levada numa bandeja em procissão por Roma pelos maçons, comemorando a morte do primeiro-ministro. E o Papa Pio IX teve que se refugiar em Nápoles, porque teria sido morto também. Né? A revolução também que aconteceu na França, né? a Segunda República Francesa, e muitas outras. Né? A Primavera dos Povos, que deu origem também, foi o primeiro momento, né, do comunismo, né? Quando aparece o manifesto do Partido Comunista, né? O manifesto comunista, mais conhecido assim hoje, de Marx e Engels, né? A primeira vez em que ele tem alguma expressão, né, política. Esse momento, né, de triunfo da maçonaria, de triunfo do liberalismo, né, dessas ideologias revolucionárias anticristãs e desagregadoras da sociedade, né, a reação a isso no âmbito estatal, na verdade, foi muito fraca. Mas ela vai aparecer principalmente na vida de alguns grandes estadistas. Né? E o maior deles, que nós devemos mencionar aqui, foi o presidente equatoriano
Garcia Moreno, né? Garcia Moreno é um exemplo, né, de um estadista realmente tradicionalista, né, que aceitava não a submissão em termos estritos, mas a ordenação, né, do poder temporal espiritual, que era plenamente católico e que desejava preservar o seu país, o Equador, de todas as inovações revolucionárias. Ele rompia com o movimento revolucionário na base, né? Infelizmente, por conta do progressivo triunfo, né, do movimento revolucionário ao longo do século XIX, quando chega no fim desse século, o Papa Leão XIII precisa autorizar os católicos a se juntarem a grupos de direita, né, que pareçam menos agressivos, né, menos hostis ao catolicismo. Aí surgem, né, as democracias cristãs e esses movimentos também de direita autoritários, né, do século XX, como a Action Française, né, de Charles Maurras, também o dito austrofascismo, né, de Engelbert Dollfuss, e também o salazarismo, né, em Portugal, que são, de certo modo, manifestações de um tradicionalismo político, né, que vai se casar muito bem com o tradicionalismo católico, né, o tradicionalismo, como eu disse, de crítica, né, ao Concílio Vaticano II, porque, no fundo, né, o que foi esse concílio, se não uma espécie de revolução francesa dentro da igreja. É o que se diz, né? Quando João XXIII decidiu fazer o Concílio Vaticano II, aquilo foi chamado de os Estados Gerais da Igreja, né? Então, de fato, houve uma espécie de revolução dentro da Igreja, né? E a negação de diversos dogmas que sempre foram sustentados pela tradição ao longo dos séculos, né? Mas essa confluência, infelizmente, não é total e não existe atualmente nenhuma força política tradicionalista propriamente dita, né? Quando existe, é apêndice desses diversos movimentos tradicionalistas. Frequentemente, alguns deles acabam, por falta de opção, se juntando à direita política, ao conservadorismo político, de modo a se descaracterizarem, né? Essas concessões, às vezes, são necessárias. Então, é claro que o tradicionalismo pode, às vezes, mesmo o tradicionalismo católico, ele pode fazer alianças com o conservadorismo e com a direita para evitar um mal maior, né, para reforçar as fileiras de alguma resistência, né, ao comunismo, por exemplo, ou então a um liberalismo mais selvagem, né, ou ao marcusianismo, né, e ao globalismo, né? Então, claro que se pode fazer uma aliança tática, né, com a direita de modo geral. Mas, infelizmente, isso não pode ser feito no âmbito eclesial, né, no âmbito católico propriamente dito, né? E é suicídio, né? Movimentos culturais católicos que buscam né, juntar numa mesma trincheira, né, tradicionalistas e conservadores, justamente o único resultado prático disso é a absorção completa do tradicionalismo dentro da força maior, que é o conservadorismo. Então, o tradicionalismo acaba se descaracterizando, né? E esse processo, em parte, também aconteceu no âmbito político, né? Já no século XX, os movimentos que aparecem como tradicionalistas, como católicos, como alguns chamam ultraconservadores, né, como a Action Française, por exemplo, você já vê ali uma influência, por mais que seja pequena, do fascismo, né? Ou seja, de algo que não tem nada a ver, né? De um movimento que, como eu disse no meu vídeo sobre Pio XII, né, é um movimento ultra-revolucionário, né, que pretendia mudar a sociedade de alto a baixo e criar uma estatização completa, né? É uma espécie de exaltação da modernidade, né, e dos princípios do progressismo
tecnológico, etc. É uma espécie de tecnocracia. Então, é claro, isso já descaracteriza esses movimentos, né? No Brasil mesmo, né, houve um integralismo, né, que muitos dizem, não, mas o integralismo era católico, né, era um movimento profundamente cristão, Plínio Salgado era cristão, de fato ele era, Plínio Salgado era um católico piedoso, né? Mas o movimento integralista, oh meu Deus, um movimento que cria um nacionalismo, inclusive nacionalismo econômico, né, que desejava a estatização de tudo, um estatismo nacionalista, né, que exaltava a cultura brasileira como superior, imitou, né, a saudação romana, né, com o famoso Anauê, a saudação indígena, a saudação tupi. Os homens vestindo, trocaram a camisa caque, né, por camisa verde-oliva, com a braçadeira, né, com o sigma, uma bandeirinha igualzinha à bandeira nazista, só trocaram a cor, né, do vermelho para azul. Pelo amor de Deus, né? Dizer que um movimento desse não recebeu influência do fascismo, e digo mais, do nazismo, né? Sem o componente racista, de fato, mas dizer que um movimento desse não recebeu influência da direita revolucionária é brincadeira, né? Vocês querem me enganar, pelo amor de Deus. Eu já ouvi essas críticas, né? Recentemente, no meu Instagram, fui dizer que achava o integralismo uma ideologia extremamente boboca. E vieram reclamar comigo, não, mas é profundamente católico. Plínio Salgado queria realizar os princípios da doutrina social da igreja. Muito bem, queria realizar com toda a cara de nazista, né? Então ele montou um movimento esteticamente igualzinho ao nazismo. Ele procedia como nazista, tinha uma aliança estratégica com o nazismo, surge durante a ascensão do nazismo. Aí você vai dizer, não, ele não tem nada a ver com isso. Pelo amor de Deus, gente, né? Vocês me perdoem, mas eu sou carioca, entendeu? E carioca da Zona Norte, então um mínimo de malícia eu tenho, né? É óbvio, né, que esses movimentos receberam uma influência enorme do nazifascismo, né? Então, já é muito complicado você falar em tradicionalismo nesse âmbito. Então, a diferença consiste principalmente nisso, né? Existe possibilidade de diálogo entre tradicionalistas e conservadores? Existe, principalmente no âmbito político, porque alguns conservadores não têm uma facilidade muito grande de aceitar certas características, certos avanços mais principalmente no âmbito cultural, né, familiar, a ideologia de gênero, né, o aborto, etc., não tem a capacidade de suportar essas mudanças revolucionárias. Então, para manter o mínimo de ordem na sociedade, manter o mínimo de racionalidade, é possível uma aliança tática, né, entre tradicionalistas e conservadores. Mas no âmbito religioso isso é impossível, né? É querer negociar com os inimigos, é querer negociar com aqueles que querem destruir, né, e destruir da maneira especialmente refinada aquilo que existe de mais sagrado, né? De modo que nós não podemos ter esse tipo de aliança estratégica no âmbito religioso, mas político é claro que é possível.